Olá, eu sou Joyce Maffezoli. A politização do agro é uma questão que, mais do que nunca, vem sendo escancarada em eventos do setor, incluindo a próxima COP30. Não deveria ser uma mera questão de esquerda ou direita. Ouviremos hoje de uma ONG ambiental que não quer saber, desistiu de participar da COP30, não tem interesse e traz opiniões fascinantes sobre os mitos do ambientalismo. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Natália Rocha, diretora executiva da ONG Morada Comum. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, Joyce. Obrigada pelo convite. COP30 se tornou a bolha de ativistas que repetem o mesmo ciclo todos os anos. Grandes discursos com poucas ou nenhuma solução real. Por causa disso, a organização ambiental Morada Comum decidiu não participar da COP deste ano. Primeiramente, vamos explicar o que é a Morada Comum. Acho que o nome já diz tudo, né, Natália? É incluir todos os brasileiros na discussão, porque é uma discussão comum a todos, né? Exato, exato. Então, a Morada Comum nasce da percepção de que o ambientalismo tem falado apenas para uma bolha. Ele está desconectado da maioria dos brasileiros. A gente quer mudar isso. A nossa proposta é construir uma agenda que converse com os valores da maior parte da população. E a maior parte da população se alinha muito mais ao centro e à centro-direita. Então, a gente quer criar um ambientalismo que converse da maior parte da população. A fé cristã, a família, a prosperidade econômica. Então, por um ambientalismo que represente tanto, por exemplo, os meus avós do interior, que são mais conservadores, quanto o produtor rural, a evangélica da periferia. A gente quer que mais brasileiros se sintam parte da solução e não vejam a proteção do meio ambiente como uma ameaça às suas fontes de renda, aos seus valores. Natália, como as conferências se tornaram um palanque político? Então, as grandes conferências do clima estão cheias de discurso de quem quer projetar a própria virtude, mas com pouca escuta a quem está na linha de frente mesmo das mudanças climáticas. Então, elas se transformaram em eventos voltados para governos, para ONGs internacionais e para figuras públicas, com pouco ou nenhuma conexão com o cidadão comum. Então, enquanto os debates acontecem em inglês super técnico, em salas climatizadas, quem está trabalhando na roça, lidando com a seca, ou na periferia enfrentando enchentes, segue sem voz. Falta espaço para quem realmente é afetado pelas decisões que eles tomam. Ou seja, quem mais vive efeitos das mudanças climáticas é justamente quem menos aparece nessas conversas. Por falar em ONGs internacionais, como vocês veem a atuação dessas ONGs? É claro que a gente não pode colocar tudo no mesmo barco, mas a gente sabe que tem muitas ONGs que atuam principalmente na Amazônia, ONGs financiadas por organismos internacionais com interesses aí que não são claros, né, em relação à Amazônia. Falta conexão com o cidadão comum, eu diria, assim. Então, tem uma organização séria que tem feito um trabalho de desenvolvimento comunitário muito importante, mas tem muita organização que tem interesses, tem uma agenda oculta de que não dialoga com a necessidade de gerar renda para a população, com a necessidade de gerar prosperidade econômica para o país, com a necessidade de desenvolvimento mesmo que a gente tem. Então, tem ONG séria, mas também tem muito interesse oculto dentro desses organismos. Já voltamos com o tema de hoje, agora vamos falar da porteira para dentro. Esse é um assunto para Frederico Dávila, sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, Joyce, obrigado você que está aqui no Força do Agro conosco toda terça-feira, conhecendo da porteira para dentro. Feijão perde preço e desestimula o produtor. Feijões ditos comerciais. Mais oferta no mercado, com a colheita da segunda safra fez o preço despencar. É a lei da oferta e demanda, né, Frederico? A história é aquela que nós sempre falamos aqui, né, Joyce? Todo vale precede um pico, todo pico precede um vale, né? A gente só não sabe quanto que dura o pico e quanto que dura o vale, mas eles sempre se precedem.
No ano passado, aqui no Brasil a gente tem 3 safras de feijão, tá certo? Mas no ano passado, nós tivemos os preços da soja muito baixos, né? Principalmente no momento do produtor decidir a cultura que ele ia plantar no verão. E aí muita gente, principalmente no Paraná, aqui no estado de São Paulo, algumas regiões de Santa Catarina, foram para o feijão porque o feijão tem uma margem maior. E os preços do feijão naquela ocasião estavam muito bons. Acontece que o clima foi tão favorável que teve uma superprodução de feijão. E essa superprodução de feijão causou uma enchente no mercado, e essa enchente no mercado derruba os preços. Aí o que acontece? No momento ali, até bom para o consumidor final, etc. Mas o que acontece? Desestimula o produtor a partir para a próxima. Quer dizer, você teve uma oferta muito grande, o preço cai, na hora do produtor tomar a decisão que cultura que ele vai plantar na próxima safra, ele vê o preço baixo no momento da decisão, ele pula fora. Então, hoje o feijão não é mais uma cultura que ela oferece qualquer tipo de vantagem em relação à soja ou ao milho verão, por exemplo. Então, qual o risco que nós corremos aí? Nós corremos o risco de não termos abastecimento, não temos o plantio, não temos abastecimento daqui para frente, quer dizer, essa superprodução vai até o final do ano, mas depois a gente pode ter aquele caso do preço explodir porque não teve uma produção constante. Então, aquela situação que a gente sempre fala, né, Joyce? Coisas que acontecem hoje vão se manifestar lá na frente. E outra questão é que o feijão, por ser uma cultura de maior risco, as pessoas, o agricultor às vezes opta por não pisar muito no acelerador, principalmente no momento que os preços não têm essa vantagem comercial. Lógico que alguém vai plantar, lógico que haverá alguma produção, porque ele não está visando o momento atual, ele está visando lá na frente, porque ele está acreditando que vai haver uma diminuição de modo geral. Porém, quem entra nessa seara, quem entra nessa linha de pensamento, precisa de crédito. E crédito no Brasil hoje é praticamente proibitivo. Então, ou ele se autofinancia, ou ele enxerga que ele vai ter lá na frente uma vantagem financeira ou uma margem positiva. Caso contrário, ele não vai entrar numa barca furada dessa. Porque pode ser um risco, né? Também. É um risco, né? E então é aquilo. Hoje sobra feijão, preço cai. No ano que vem pode faltar, preço vai subir. E também o risco é uma cultura muito sensível, não é nem para armazenar, para garantir para o ano que vem, né? Primeiro, é uma cultura extremamente rápida, são aí 90 dias, alguns casos até menos, dependendo da região do Brasil que nós estamos falando e da variedade que você está plantando. Uma cultura rápida, de alto investimento, de alto risco e de difícil armazenagem. Hoje você tem até umas soluções de câmara fria em alguns lugares que você consegue armazenar o feijão. Porém, não é todo mundo que tem essa estrutura. E não são todos os tipos de feijão que aceitam a câmara fria. Então fica o chamado feijão velho. E a dona de casa, assim como as indústrias sabem o gosto da dona de casa, a dona de casa prefere comprar um feijão novo do que um feijão velho. E a indústria sabe disso. A indústria que a gente sabe é o empacotador, né? Então os empacotadores, eles sabem qual é a preferência da dona de casa. Então ela não vai trocar um feijão velho, miúdo, seco, etc., por um feijãozinho novo, brilhante, bonito, tá certo? Porém, o que nós estamos vivenciando hoje? Dificilmente aquele produtor que não estiver muito bem capitalizado vai entrar na cultura do feijão. Ele tem que estar capitalizado e também acreditando que vai melhorar da metade do ano para frente. Porque se ele não acreditar nisso, ele vai para o arroz com feijão, que a gente chama que não é arroz nem feijão, que é a soja e o milho, que é o básico, que ele não vai ter maiores percalços. Agora, essas culturas de alto risco, Joyce, ou
você tem um incentivo para plantar por causa dos preços no momento de tomada de decisão, ou você tem essa noção que lá na frente vai faltar e acontece dos preços melhorarem. Um detalhe, o feijão, hoje no Brasil, tem muitas regiões que são irrigadas. É um feijão irrigado. Então, essas regiões de feijão irrigado, elas trazem uma qualidade superior ao feijão. São feijões de peneira maior, eles têm mais uniformidade, eles produzem mais, eles são mais bonitos, enfim, toda essa questão. Porém, também tem um custo mais elevado. Então, esse produtor, ele vai pensar 2, 3, 4 vezes se ele vê que o preço do feijão está muito próximo da soja ou proporcionalmente ao milho para entrar nessa cultura. E como eu disse aqui, dificilmente, com a crise de crédito que nós temos hoje, o produtor vai embarcar numa situação muito arriscada. E esse feijão de melhor qualidade que você falou, mais graúdo, mais bonito, mais uniforme, tem um preço melhor, mas ele tem uma oferta também mais limitada, né? Exatamente, porque as áreas irrigadas não são tão grandes quanto as áreas de sequeiro. E você tem feijão plantado no Brasil inteiro, né? Você tem na região da Bahia, de Irecê, você tem no Rio Grande do Sul, você tem no Paraná, você tem em São Paulo, Goiás, Bahia, na região do oeste da Bahia, feijão irrigado, você tem Goiás, algumas regiões do Mato Grosso. Então você tem uma difusão bastante grande da cultura do feijão. Agora, é uma alimentação tradicional do prato do brasileiro, é uma necessidade básica que está na cesta básica, seja o feijão carioca, ou preto, ou os outros tipos de feijão, mas que, apesar da gente ter 3 safras, né, do feijão no Brasil, por exemplo, esta safra que o produtor apostou mais no feijão, essa safra passada, que apostou mais no feijão, se o clima não tivesse corrido muito bem, provavelmente o preço do feijão tinha estourado, porque só iam restar as produções das áreas irrigadas. E as áreas de sequeiro teriam, vamos dizer, esse feijão não existiria, né? Ele não teria sido produzido no volume que foi. Como produziu bem tanto a área de sequeiro quanto a área irrigada, houve essa enchente no mercado, que pelo que eu conversei aí com algumas indústrias, deve durar até fevereiro de 2026. Então, o produtor que tiver antenado nessa situação aí, ele dificilmente ele vai botar o pé no acelerador em relação a isso, Joyce. Quem fizer vai fazer de forma comedida e porque tem condições financeiras de sustentar uma lavoura cara dessas. Veja só, né, Frederico, o Brasil é o país do agro, mas ser produtor rural no Brasil é um desafio, porque tendo a probabilidade de no ano que vem faltar feijão para o produtor investir hoje, ele precisa ter dinheiro, e mesmo se ele tiver dinheiro, ele não pode investir muito, porque se tiver uma mudança no clima brusca, ele pode perder a produção. Exatamente. Ainda mais feijão, Joyce, porque como o ciclo é muito curto, você imagina o seguinte, a gente fala em média 90 dias, né, do plantio à colheita. Regiões como o Goiás, onde você tem um clima mais quente e seco e controlado só na irrigação, você tem feijões ali de 70, 75 dias. Qualquer percalço climático nesse período pode ser desastroso. Ah, mas ele tem irrigação. Mas se der uma onda de calor? E se der um ataque de mosca branca? E se der um ataque de mosaico dourado? Então, são coisas que acontecem que aí aquilo ali do 1, que é a produção cheia, você vai para o 0 facilmente, ou para níveis muito baixos. E isso faz muita diferença, porque o volume de feijão no Brasil ele é estável há muitos anos, ele não oscila, o consumo do brasileiro praticamente não oscila, não aumenta, mas também não cai muito. Então qualquer detalhinho a mais ou a menos faz muita diferença no preço final. Essas condições climáticas que a gente observa, ou condições fitossanitárias, ou intenções de plantio como aconteceram na safra passada, podem mexer muito no mercado do feijão e
elas respondem muito rapidamente, né? Aquilo que a gente experimenta aqui hoje, de uma determinada situação, ela vai se manifestar ali, depois de 3 ou 4 meses, ela já está se manifestando ali na prateleira. O agro é uma indústria céu aberto, então cheio de incertezas. Obrigada pelas suas informações, Frederico, até a próxima. Obrigado a você, Joyce, obrigado a você que nos assiste aqui no Força do Agro, conhecendo da porteira para dentro. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Vamos juntos mudar o futuro. Oeste, independente, Essencial. o Brasil real está aqui. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Natália, o que é o termo greenwashing? Greenwashing é quando governos, empresas ou instituições tentam parecer sustentáveis no discurso, mas não mudam nada na prática. Eles usam a como ferramenta de marketing para ganhar prestígio, apoio político, aumentar lucros com propaganda enganosa, mas no fundo é pintar de verde o que continua sendo o mesmo de sempre. Então isso confunde a população, desvia recursos de iniciativas sérias e atrasa quem está realmente tentando enfrentar o problema ambiental. E a COP29 já foi um exemplo disso. Nossa, a COP29 foi um exemplo escancarado de greenwashing. Ela foi sediada no Azerbaijão, que é um regime autoritário e cuja economia depende fortemente do petróleo e do gás, que é justamente o setor que a conferência se propõe a limitar. É o terceiro país autoritário seguido a sediar uma COP, depois do Egito e dos Emirados Árabes. E o Brasil vai sediar pela primeira vez, né? Agora em novembro. E vocês participaram da COP29? Vocês participaram de outras COPs? Não. Não é no nosso interesse. Não faz porque não dialoga com as nossas audiências. Então, foi uma reflexão. A gente falou muito com os nossos parceiros e a gente chegou à conclusão de que a COP se tornou uma bolha de ativistas e não dialoga com o cidadão comum. Então, a gente resolveu não participar. Bom, é justamente sobre isso que eu ia falar, sobre uma bolha de ativistas. E é interessante a gente ouvir isso, né, de uma ONG que está criando justamente um ambiente comum para integrar todos, chamar todos para discussão. Isso é um assunto sério, um assunto que diz respeito à população de uma forma geral, né? E como que você acha que a ausência de organizações como a Morada Comum, por exemplo, né, que tem um objetivo de conversar com a população, a ausência de ONGs sérias na COP, que recado que essa ação pode enviar para o mundo? Bom, a ausência da Morada Comum na COP envia um recado claro. É hora de trocar a vitrine internacional pelo compromisso com quem está construindo soluções do Brasil real. Enquanto muitos vão estar em Belém fazendo discursos vazios, a gente vai estar no Sul ouvindo famílias atingidas pelas enchentes e ao lado das igrejas evangélicas. A gente está com os médios produtores rurais que sustentam o país e preservam a terra com as próprias mãos. A gente está com pecuaristas que discutem rastreabilidade e sustentabilidade. Então, nosso recado para o mundo é simples: proteger o meio ambiente exige menos palco e mais chão, mais conexão com o cidadão comum.
Ou seja, você resumiu bem, tudo isso é agro, né? O agro é o que mais defende, o que mais preserva o meio ambiente, porque é de lá que trabalha, de lá que vem o sustento, de lá que vem a comida. Então, se o produtor, se o pecuarista não proteger a terra, o campo, não tem comida, não tem sustento. Exato, é por isso que a gente trabalha junto a produtores rurais que já estão comprometidos com uma agenda de baixo carbono. Então a gente tem um projeto chamado Pecuária Tropical pelo Clima, por meio do qual a gente está reunindo pecuaristas do Mato Grosso do Sul, Pará e Goiás, que tem 3 objetivos. Construir narrativas mais propositivas e mais positivas a respeito da pecuária. 2, criar espaços seguros de troca entre esses pecuaristas, possam trocar sobre boas práticas, sobre cases de sucesso. E 3, incidência política. Então, a gente quer destravar mecanismos de incentivo para a pecuária de baixo carbono. Agora, você falou, né? Menos palco, mais ação. Segundo pesquisa, apenas 8% dos brasileiros se sentem representados pelos ambientalistas. É uma porcentagem muito pequena, a tendência é diminuir ainda, mas o barulho que essas ONGs, que esses ambientalistas fazem é muito maior do que o apoio que realmente eles têm, né? Sim, o ambientalismo tradicional se afastou da realidade da maioria dos brasileiros. Então, segundo um estudo que a gente fez chamado Na Raiz do Brasil, menos de 8% da população se identifica com um perfil mais próximo desse campo ambientalista progressista, assim. Então, é um grupo que é formado majoritariamente por jovens de classe média e média alta, moradores dos grandes centros urbanos e com alta escolaridade e visão progressista. Então, outros grupos até se preocupam com o meio ambiente, mas a forma como o debate tem sido conduzido não conversa com seus valores e nem com suas prioridades. O resultado é um afastamento crescente e a sensação de que a pauta ambiental não é feita para todo mundo. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece. Não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. Então é importante unir o ambientalismo, prosperidade, para atrair a confiança da população. E como que vocês pretendem isso? Estar aí na rua, em campo, conversando, reunindo produtores, reunindo pecuaristas, conversando no Rio Grande do Sul com os atingidos pela enchente, que a situação lá ainda não se refez. Muita gente que foi atingida pela enchente no ano passado, que perdeu casa, perdeu animais, perdeu a propriedade, ainda está se recuperando, voltou a chover esse ano também lá e ninguém mais fala do Rio Grande do Sul, né? Exato, é por isso que a gente está trabalhando junto ao
uma organização chamada Aliança Evangélica Brasileira para atuar em 3 frentes. Capacitação de igrejas e indivíduos e lideranças evangélicas para que eles possam, nas próximas enchentes, saber como responder melhor a desastres naturais. 2, narrativas. Então, a gente quer fazer uma travessia pelo rio Taquari, por meio da qual a gente vai fazer palestras e oficinas sobre adaptação e resiliência climática. E 3, incidência política. Então, a gente também já está num diálogo com o poder público local para que ele possa incorporar essas lideranças e essas igrejas como parte da ação para desastres naturais. Quanto tempo tem a ONG Morada Comum? A gente existe desde o final de 2022. Desde 2022, ainda está se propagando por aí, né? Essas organizações como a Morada Comum querem dialogar melhor com os cidadãos, isso é muito importante. A gente vê que a esquerda tem uma facilidade muito grande de conversar com o público dela, né? E vocês estão tendo, assim, como que está a receptividade, o apoio de vocês, quando vocês se reúnem para conversar? Você tem apoio de igrejas, vocês devem ter um grupo de jovens, porque eu vejo que você também é muito jovem, são jovens aí unidos com esse intuito de levar informação e informação verdadeira para acabar com essas narrativas, né, falsas narrativas. Exato, a gente faz muito olho no olho, é muito construção de confiança, assim. Então, vou dar um exemplo, assim, teve uma vez conversando com um pecuarista, ele tem fazendas de gado e de soja, e ele é um baita de um visionário, assim, um baita de um ambientalista já, mas ele passou a maior parte da reunião falando mal de ONGs ambientalistas, assim, falando que ele não consegue confiar nelas, elas falam para ele uma coisa e depois vão lá e fazem. Aí, no final da conversa, ele olhou e falou: eu gostei de você porque você não veio aqui com uma agenda oculta, você não veio aqui querendo impor algo, você veio aqui para a gente construir algo nos meus termos. Então, tem um trabalho de escuta muito grande para que a gente consiga realmente acessar públicos que normalmente não se veem nas narrativas do ambientalismo tradicional. Justamente devido a essas falsas narrativas pregadas por essas ONGs aí sem credibilidade, né? O bom paga pelo ruim. Quando você chega com um propósito comum de levar a verdade, até você conquistar a confiança, né, de quem está no outro lado, é uma tarefa difícil. Sim, é por isso que a gente aposta muito em ações locais, porque elas criam vínculos reais com as pessoas e fortalecem quem já tem legitimidade nos territórios. No caso das enchentes no Rio Grande do Sul, as igrejas evangélicas não esperaram, por exemplo, por planos de governo ou nacionais para agir. Elas abriram as portas, ofereceram abrigo, comida e consolo. Então, ao apoiar essas lideranças, a gente ajuda a transformar solidariedade em ação estruturada e mostrando que proteger a vida, inclusive diante de mudanças climáticas, começa com presença, confiança e trabalho em rede. Você falou aqui o exemplo do pecuarista, você falou pecuarista ambientalista. E realmente o produtor rural, o pecuarista é um ambientalista, né? E esses pseudos ambientalistas que vão para as COPs, para as conferências, para criticar, para falar mal do agro, eles não ouvem o produtor, não ouvem o pecuarista, não sabem nem o que estão falando. Você tem que conviver, você tem que ter a vivência para poder ter certeza do que fala, né? Sim, essas conferências acabaram se tornando... elas reúnem os mesmos grupos de sempre, com as mesmas ideias e os mesmos códigos de linguagem. É uma bolha que fala mais entre si do que com o mundo real. Então, em vez de ampliar o debate, ela se fecha em torno de ONGs progressistas, tecnocratas e ativistas profissionais, distantes da realidade da maioria das populações locais. Então, quando o debate ambiental é tratado como uma pauta de um único campo ideológico, ela exclui quem pensa diferente e pede força justamente onde ela precisava crescer. E para contrapor essas ONGs, surgiu aí a Morada Comum para dialogar com toda a população. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui e sucesso com a Morada Comum, com os diálogos com a população. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, pela participação. Gratidão a você, siga o nosso perfil no Instagram, vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.